Marcelo, toda nossa iniciativa Tradewarda, compartilhando com vocês mais uma vídeo de opinião hoje do Bitcoin. Por que Bitcoin? Porque no meu vídeo passado da XRP, eu não sei se eu tomei uns dislike por causa da XRP, que eu tô falando que ela vai ser grandes coisas, ou porque eu falei mal do Bitcoin. Provavelmente é porque eu falei mal do Bitcoin e aí os caras me deram dislike. Provavelmente foi isso, porque inclusive no passado eu já recebi uma ameaça, inclusive, eu fiz uma análise dizendo que o Bitcoin estava em ponto de correção e que ele ia vir abaixo. E aí eu recebi um comentário dizendo, ó, melhor você mudar a sua opinião sobre o Bitcoin porque ele não vai cair. Senão vai ter, hein? Alguma coisa assim que ele colocou. O que aconteceu dias depois? Bitcoin caiu. Então, cara, não adianta a gente querer uma coisa. A gente tem que ser realista. A gente tem que criar o cenário, ver o que está acontecendo, reagir ao que está acontecendo para garantir o que nós gostaríamos que acontecesse lá no momento do nosso alvo, tá bom? Então, esse vídeo então seriam aí para os aficionados em Bitcoin, para mostrar que de repente não é para sair do Bitcoin, mas é para não ficar nele quando ele estiver lá em cima, porque vai vir abaixo, tá bom? Vamos começar aqui, mas antes lembrando que essa análise é uma análise educacional e que de forma alguma é um indicativo de investimento. É apenas a minha opinião subjetiva que estou compartilhando com vocês. Lembra aquela baboseira que foi dita lá atrás que criptomoedas não vai pagar imposto, que criptomoeda você não consegue rastrear, que criptomoedas ninguém consegue saber quanto você tem, aquela coisa toda, né? Aquela novela linda, maravilhosa, falando, nossa, isso aqui é um mundo novo, eu vou para lá, é lá que eu vou viver, né? E aí começaram, inclusive, a tentar vender coisas com Bitcoin, coisa que não deu certo, primeira coisa. Segunda coisa, pagar imposto. Você tem que pagar imposto, você pode até não querer pagar, você pode sonegar, coisa que eu não recomendo, mas você tem que pagar um imposto. Portanto, você é obrigado a pagar sim. Terceiro, não consegue rastrear. Sim, consegue rastrear muito melhor que inclusive dinheiro. Então, fiquem atentos com isso, e é isso que vai pegar o nosso mundo futuro. E outro ponto, não conseguem saber que você é você, que você fez aquela transação ou não. Conseguem saber. E trago mais para vocês. O Brasil está tentando colocar, o Brasil, acredito eu, e outros países estão tentando colocar as criptomoedas ou as corretoras no mesmo nível de banco, aonde tem um tratado internacional que quando um país solicitar Information Society sobre algum cliente ou todos os clientes brasileiros daquele banco, sabe lá onde ela tem que fornecer essa informação para o Brasil, para a Receita Federal. E eles estão colocando as corretoras de criptomoedas internacionais e, obviamente, que também nacionais, né, dentro desta cesta aí. Portanto, se você está sonegando, se você está fingindo de morto, é melhor você ficar vivo rapidinho, porque lá coça vai pegar e muito, tá bom? Então fica aí algumas dicas para você. Com relação a rastreamento, eu posso te dizer uma coisa. No último hackeamento que teve de criptomoedas, que foi relativamente milionário, tinha muito Bitcoin envolvido nesse hackeamento. E aí, obviamente, que os caras estavam tentando vender as criptomoedas para transformá-las em dinheiro, o SDT, o SDC, sei lá, e embolsar essa grana, ficar livre disso aí. Como ele é rastreável, eles começaram a convidar os compradores destas moedas roubadas a prestar esclarecimentos, tá? Inclusive tem aqui, olha lá, ó, polícia apreende criptomoeda de organização criminosa especializada em fraude bancária em 13 estados. O problema disto daqui, isso aqui é antigo, tá, gente? Aqui, ó, é de quase um ano atrás, é de 10 de 2004, ok? É de outubro de 2004. Eu sei disso e eu fiquei sabendo disso porque
um ex-aluno e apoiador do canal, ele tinha uma empresa, ele até por causa disso acabou desistindo, que as coisas começaram a complicar tanto, taxas, burocracia, falou, cara, eu vou ficar só no meu ramo de games mesmo, tá? Mas ele mesmo, por causa da empresa dele de P2P, ele acabou adquirindo bitcoins que participavam desta brincadeira aí. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal fez uma visitinha na empresa dele, confiscou computador, celular, notebook, tudo para poder fazer, né, as pesquisas dele. Obviamente que ele não devia nada no cartório, então no final das contas ele não teve maiores dores de cabeça em termos de prisão, mas ele teve a dor de cabeça porque ele perdeu os equipamentos dele, né, e ele teve que se virar aí e tal. Então aí conversando com ele, ele me mandou isso daí. Eu fiquei surpreso quando ele me mandou isso daí. Eu tô para fazer esse vídeo para vocês, tá há muito tempo. Resolvi fazer hoje, tá? Então vejam só, é rastreável, inclusive quem compra, é aquela coisa, né? O cara rouba um carro, vende para você, a polícia acha o carro, e a polícia leva embora o carro e você fica sem o seu dinheiro. Entendeu? Então, gente, vamos ficar atento com isso daí, porque esse mundo é normal como qualquer outro, tá? Então, assim, um conselho que eu dou, esse realmente eu recomendo, é pagar os seus impostos e fique livre disso, tá bom? Se você tinha R$100 e por causa das criptomoedas você já tem R$10.000, bichão, paga os seus R$2.000 que seja e fique livre para brincar com seus 8.000, cara. Não vale a pena você correr o risco de bobeira, tá bom? Porque você vai ser rastreado, você não vai conseguir esconder, você vai descobrir que você omitiu, né, sonegou, uma série de coisas. Então, gente, vamos ficar atento com isso aí, tá bom? É uma prova que está aqui, não tem jeito. Se eu tivesse visto essa notícia, ia passar em branco, mas como teve um ex-aluno que ele participou dessa encrenca toda, porque ele acabou entrando de gaiato nisso, que eu vi como o buraco é bem mais embaixo. Então, gente, bora ficar atento com isso aí. Outra coisa que eu falei com vocês, olha só. Aqui, ó, Trump assina ordem executiva promovendo criptomoedas, abrindo caminho para o estoque de ativos digitais. Isso aí saiu no janeiro desse ano, quando o Trump assumiu, certo? Ele está abrindo caminho para o mundo digital. Ele sim está fazendo a coisa acontecer, mas para aqueles que são alienados, que estão achando que o Bitcoin é o ouro digital, é o futuro do mundo, eu falo com você, gente, acorda, não é, tanto é que você não ouve mais ninguém falar sobre isso, tá bom? Vou trazer para vocês aqui, não sou eu que estou falando não, eu só tenho, no final desse vídeo, eu vou deixar os meus vídeos que falam sobre os meus questionamentos em relação ao surgimento do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, é muito mais pergunta do que resposta, tá? E tem muita gente aí inteligente, como eu já disse no vídeo passado, que não questiona isso, só fala não, porque é lindo, maravilhoso, porque o Bitcoin você está seguro. Gente, o Bitcoin vai subir, vai afundar com o mercado quando der o crash aí por causa de todo esse problema geopolítico, depois ele vai disparar como somente algumas vão e muito. Por quê? Porque as empresas estão lá dentro promovendo este movimento. Elas não vão perder dinheiro agora. Elas querem ver o investimento dela dar o retorno e ela vai despencar porque todas vão sair disso. Tá bom? Fiquem atentos com isso, eu estou dando toque. Vocês têm que ir para as moedas Porto Seguro. Tá bom? Porto Seguro, não para as moedas viajantes da maionese, como é o Bitcoin, tá bom? Até Ethereum é melhor que o Bitcoin, tá bom? Então fiquem atentos com isso daí. Então vocês estão vendo, tá tendo a promoção. Quem não está acompanhando este movimento aí, está perdendo o bonde do futuro e aí depois não adianta chorar. Tá bom? Vamos ficar atento com isso aí, tá ok? Eu vou trazer aqui para vocês um vídeo aqui do canal Tubarão da Bolsa. Esse vídeo aqui é muito interessante. Vou colocar aqui para vocês alguns trechos muito interessantes para vocês verem como a gente pode se dar bem com se informando
com relação ao Bitcoin, ao mundo de criptomoedas. Vamos lá. 2,4 bilhões de criptomoedas, deve ter umas 10 ali que deve ter alguma utilidade, que são por exemplo, o SDT, que é o token lastreado em dólar, né? Tokens que tem alguma espécie de lastro, né? Senão elas não entram nessa... eu acho mais uma alucinação coletiva do que um golpe. O Bitcoin é uma alucinação coletiva. Eu não acredito que alguém acordou e falou assim... Tem umas que são golpes, de verdade. Esses caras, eu adoro esses caras todos aí, Tem umas que são Bax, e o Marcelão, o Bitnar, todos esses caras eu adoro. Eu não acho que eles acordam e falam, eu tô apontando um golpe. Não, os caras têm dinheiro lá, os caras estão correndo isso. Então, mas tem criptomoeda que ela nasce com um golpe mesmo. Sim, não. Aí tem essa coisa do que o cara emite, aí ele é o dono da maior quantidade, aí vem aqui na hora. Isso a gente sabe, né? Realmente tem moeda aí que nasce só para dar o golpe, só para o cara vender para você com uma promessa de um paper, não sei das contas lá, e aí no final das contas não dá certo e volta para ele o dinheiro e para você as lágrimas. Então, isso realmente é verdade. Vamos lá. Isso aí é peletagem pura. Moeda de cachorro aí. E mesmo os NFT, tudo isso a gente sempre percebeu que de fato era peletagem. Agora, eu não acredito que as pessoas acordem. Não, o Bitcoin é um golpe e eu estou aplicando um golpe nas pessoas e tal. E eu mesmo estou investindo no Eu golpe. acho isso, que é uma alucinação coletiva. É uma falta de compreensão da natureza das coisas que faz com que as pessoas acreditem que é a alternativa, mas não passa nas primeiras 3 linhas de conversa. Não adianta você ter o resto do livro. Ele vai falar aqui sobre as 3 linhas de conversa, ele está em um aspecto totalmente técnico, tá? E eu nem cheguei nesse aspecto técnico, eu tô lá atrás ainda. Quem que é Satoshi Nakamoto? Quem teve a capacidade de criar essa tecnologia? Um cara sozinho, revoltadinho por causa da crise de 2008? Essa história é papo pra boi dormir, entendeu? Só que só isso... o Bitcoin já morre na praia. Só essas contestações que vocês vão assistir no final, os vídeos que eu fiz, que eu vou deixar no final desse vídeo aqui, só isso já coloca por terra a origem do Bitcoin, por que ele existe, para que ele existe, para onde ele vai. E aí ele vem com aspecto técnico que simplesmente desmonta tudo. Vamos lá. E não passa na prova ali da volatilidade, da especulação. Parou ali. Qualquer argumento, principalmente baseado em preço, baseado em história, então o pessoal mostra o baseado em passado. E acha que vai ser para tempo. E nem essa galera sempre é isso. Mas o histórico, tá vendo? Você não tem dinheiro, você está reclamando porque você não está milionário e tal, por causa do Bitcoin. O Bitcoin, sem dúvida nenhuma, fez muita gente rica, está fazendo muita gente rica, mas pode tornar todos esses pobres se o cara não saber o que está acontecendo, o que pode acontecer. Tá? Este é o grande ponto aqui. As pessoas precisam acordar, precisam ver que isso é um ativo especulativo inventado para atrair. Eu chamo isso de garoto propaganda. Bitcoin para mim é um garoto propaganda, porque nos bastidores as coisas estavam acontecendo. XRP, XLM, ADA, Ethereum, todo mundo está brincando ali no paralelo. Só que se você vê a profundidade com que eles estão brincando, chega a dar a ficar com pena do Bitcoin que ficou parado na superfície, tá? Vamos seguir adiante aqui. Sem dúvida nenhuma. Então, esse argumento ele não cabe. O outro argumento que não cabe é que as pessoas estão se sacrificando porque de fato ele não tem nenhum valor dentro, então esse é um sacrifício. Então, a pessoa vai ser recompensada porque ela comprou uma coisa que não tem nada dentro e que por isso que vai ser uma moeda tal. Cara, tinha que ter colocado uma coisa dentro, porque nós estamos falando de função, nós não estamos falando de ética, de moral, nós estamos falando de uma coisa que não funciona. Não funciona por quê? Porque não protege, porque é excessivamente volátil e que o dia que você precisar, que é o dia do crash, ele não vai funcionar. Vai funcionar. Ele vai ser frágil. Exato. Então, as pessoas estão achando que na hora que vier o crash que está para chegar aí, que já está logo ali na esquina, que o Bitcoin talvez salve, todo mundo vai correr para o Bitcoin, ele vai despencar, mas todo mundo vai correr para ele. Por quê? Porque ele vai despencar. Ele vai valer muito pouco. A gente, inclusive, tem a noção de quanto que ele pode valer e aonde você precisa entrar para aproveitar isso daí.
Entendeu? E quando ele fala que o Bitcoin não tem nada dentro, porque ele não serve para nada, ele não tem utilidade, ele não tem segurança, ele não tem lastro, ele não tem nada. Entendeu? Tá tudo em cima de promessa, de tecnologia, de futuro, que maravilha, só tá nisso, gente. Acorda, presta atenção no que tá acontecendo, tá bom? Muita calma nessa hora. Vamos seguir adiante aqui, porque tem mais conteúdo aqui, olha só. Ah, não, de modo algum. Até porque eu tenho certeza absoluta que boa parte dos caras que são detentores das maiores quantidades lá, né, mesmo passam longe de Deus. Aliás, estão rezando para outros, não para Deus. Eu acho que, por exemplo, é usado para lavagem de dinheiro. Isso é uma utilidade nobre? O quanto isso é mais ético do que o dinheiro tradicional? Pode ser um pouco mais? Eventualmente na teoria. Mas o problema é, nós estamos falando de prática. Estamos falando da estrutura prática da realidade. Não tem funcionalidade. Uma criptomoeda pode substituir o dólar? Pode substituir? Pode ser a grande moeda do mundo? Pode. Mas ou vai ser uma modificação do Bitcoin através lá da comunidade que modifica e tal, ou vai ser uma outra moeda. Eu acredito que vai ser uma outra moeda que tem alguma coisa dentro. Tem lastro. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, que os big players, e não é gente comum que tem 5 mil Bitcoin, é big player institucional. Esses caras é que estão dando pump no Bitcoin, esses caras é que estão promovendo o Bitcoin. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês se lembram quando o Facebook lançou as ações da Bolsa de Valores, que ela abriu e despencou e não subia por nada? Por nenhum decreto ela subia? Depois, vocês viram nas notícias escancarado que empresas associadas à CIA compraram ações do Facebook e por isso o Facebook subiu? Vocês acham que o Bitcoin é o quê? Explica para mim. As grandes empresas entraram, inclusive lá em 2019 ainda, eu encontrei várias contas que elas estavam rasas, né, nas criptomoedas, Bitcoin principalmente, né? E aí, à medida que os países foram liberando, não, ó, instituições financeiras, vocês podem comprar um tantinho assim de criptomoeda. Aí, deu uma exponencializada no movimento daquelas carteiras, que eram carteiras de instituições, que já estavam no mercado, né, dando digamos assim, uma gordurinha para os investimentos dela, provavelmente era isso, né? E aí depois que foi liberado oficialmente, que começou a se liberar desde início de 2019, que eu cantei a bola para vocês na época, vários países foram liberando, inclusive o Brasil, e aí as instituições começaram a comprar e exponencializou o negócio. Tá? É uma coisa que ele fala aqui sobre esse pump. Então, Bitcoin não subiu porque é a oitava maravilha do mundo, subiu porque as instituições financeiras puseram grana em cima dela. E é por isso que o Bitcoin diminuiu muito a volatilidade se comparado a antes de 2019. Se vocês olharem no gráfico, antes de 2019, a volatilidade era insana. E depois, até para fazer trade era difícil. Eu até brincava dizendo, ó, se o gráfico está dizendo que vai cair, compra porque vai subir. Ele trabalhava contra o gráfico. Por quê? Porque era justamente, se está todo mundo se baseando no técnico, então eu vou contra técnico. E aí a gente começou a ir mais ou menos nesta linha e começou a dar certo os trades. Porque a gente tinha que apostar o contrário da lógica. Era contra-intuitivo tecnicamente falando. Certo? Então, assim, agora outra coisa, ele está dizendo aqui, ele acredita que pode ter uma moeda, alguma coisa assim, que pode substituir, que pode ser a moeda do futuro? Sim, ela se chama XRP. Vocês, eu já cantei a bola e estou falando de novo. XRP é o backbone do mercado financeiro futuro. Ele já está promovendo festa dentro das instituições financeiras mundo afora. E a irmãzinha XLM faz a conexão entre nós pobres mortais e essas instituições. E aí entram, como eu já expliquei no vídeo anterior, várias outras criptomoedas que trabalham na velocidade, na segurança, na conversão, né, de dinheiros fiat, tudo quanto é lugar, converte e cai dentro do sistema de criptomoedas e aí é transferido, pum, entendeu? Então, se vocês pararem para estudar, vocês vão ver que o Bitcoin está parado na janela olhando todo mundo brincar, sabe? Sabe que a criancinha que fica parada na janela? Eu queria estar lá fora brincando. Só que ninguém quer saber do Bitcoin, porque o Bitcoin ele nasceu para ser garoto propaganda.
Ele já nasceu com data para morrer. A gente só tem que esperar essa data chegar. Tá bom? Então, gente, vamos ficar atento com isso aí. Vamos voltar aqui e vamos assistir mais trechos aqui desta entrevista. Bora lá. Então, eu acho que a tokenização é parte do futuro, sem dúvida nenhuma, mas vai precisar que este ativo, que essa moeda, tenha recheio. Entendeu? Porque o Bitcoin não tem recheio. Todo o dinheiro da mineração vai para o minerador, vai para pagar o custo, vai para pagar novas emissões. O cara que emite o cara que faz a máquina, o Bitmain. Então vamos imaginar que houvesse o Bitcoin, mas que do $1 que foi cobrado e que vai ser passado para os mineradores ou vai ser emitido de moedas novas, esse dinheiro realmente exista, ele esteja em algum lugar e ele esteja rendendo a média do mundo. Entendeu? Não tem que ser treasury, não tem que ser dinheiro da Suíça. Os juros vai ser diferentes, eu acho. Exato. E seja 1%. Se ele render 1% ao ano, ele já estabiliza. Ele já se transforma numa moeda estável. Então, olha só, gente, presta atenção. Esse cara é o roxo, tá? O cara manja de muito lá daquele pozinho de opções, manja muito, ele manja muito de estrutura, de economia, e ele é um cara cristão, religioso, tá? Então, assim, ele não está atacando o Bitcoin, ele está trazendo a real para as pessoas. Eu aconselho todos a assistirem esse vídeo de ponta a ponta. Inclusive, tem 2 vídeos do Tubarão da Bolsa. Na verdade, eu acho que tem dois cortes dessa grande entrevista que foi feita, que durou mais de 1 hora. É espetacular essa conversa aqui, para vocês caírem na real, entenderem um pouco mais sobre economia, entenderem por que sim, por que não das criptomoedas e ver quem é que vai decolar nessa brincadeira aí, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês aí. Então assim, pessoal, acho que vocês entenderam o jogo aqui, como é que as coisas, como é que o bumbo toca, né? Então assim, não adianta só a gente achar que é fácil ganhar dinheiro. Com o mercado volátil, sem eira nem beira, é fácil ganhar dinheiro, né? Muito mais na sorte do que na lógica técnica. Mas o futuro está chegando aí, essa situação geopolítica está chegando aí, isso vai transformar o mundo. Então vale muito a pena a gente prestar atenção, tá bom? Fica a dica aí para vocês nesse vídeo. Inclusive o outro corte que eu queria ter mostrado, acabei não mostrando, ele fala de alguns comentaristas de economia que nós temos aqui no YouTube, só que o problema é que os caras são teóricos, os caras não são práticos, eles, como eu disse lá no início desse vídeo, eles nem questionam a existência e o surgimento do Bitcoin, tá? E não entendem o que está envolvido no mercado financeiro em termos intrínsecos ali, igual o Roxo colocou para nós, do recheio, daquela coisa toda ali. Então, o que acontece que é muito lindo você vender a teoria perfeita, só que na prática a teoria já nasceu errada, já nasceu esquisita, e ela não para em pé para andar para frente. Mas os caras vendem para você que é tudo de bom, só porque eles estão ganhando dinheiro. Faltou totalmente lógica, faltou totalmente questionamento do que é o futuro, tá? Do que é o presente desse Bitcoin, do que é o futuro das outras, tá bom? Então fica a dica aí. E por fim, teve um outro camarada que criticou, enquanto você está falando isso daí, ou seja, que eu estava dizendo que valeria a pena um raciocínio sobre compra de realizar ir para as comprinhas no sabadão, no domingão aí, porque o preço estava interessante, e aí ele falou, enquanto você está falando isso aí, o preço só cai. Claro que cai, olha lá, olha aqui, ó, todos foram para cima da zona de suporte. Vamos ver aqui, ó, XRP, olha lá, ela foi para cima de uma zona de suporte que ela tem aqui, ó, tá? Ela tem aqui uma zona de suporte aqui, ó, tá mais ou menos aqui, ó, olha lá, aqui, ó, zona de suporte tá aqui, deixa eu deixar coloridinho aqui, ó, aqui, ó, zona de suporte. Vamos para XLM, olha aqui, ó, zona de suporte. Vamos para Shiba. Vamos ver aqui, olha aqui, ó, zona de suporte. Vamos ver aqui a LUNC. Vamos ver lá, zona de suporte. Vamos Ethereum. Ali, ó, a Ethereum, zona de suporte. Vamos para DOG. A DOG eu não coloquei, mas tem aqui uma zona de suporte. Olha ele aqui, ó. Aqui, ó. Pegar aqui, mais ou menos aqui, ó. Aqui até mais ou menos aqui, ó. Olha lá, zona de suporte. Vamos pegar a BNB.
Olha lá, ó, zona de suporte, que era resistência, né? Agora nós temos que mudar para suporte aqui, ó. Olha lá, ó, zona de suporte. Vamos olhar a ADA. Olha lá, ó, zona de suporte. Zona de suporte é até mais embaixo aqui. Dá para a gente dar uma esticadinha nela aqui. Vamos ver aqui. Vamos soltar aqui. Dando suporte é mais embaixo aqui, ó. Pronto, olha lá, ó. Todo mundo estava na zona de suporte, tá ok? Deixa eu travar ele aqui. Aqui, ó. Todo mundo estava na zona de suporte. Vamos voltar para o Bitcoin aqui, ó. Ou seja, o Bitcoin também estava na zona de suporte. Ele caindo, todos estavam fazendo isso aqui também, ó. Deixa eu aumentar a janelinha aqui, ó. Além do Bitcoin tá dando a dica que estava dentro de um canal vermelho, olha aqui, né? O canal vermelho que está aqui, ó. Olha lá, ó. Canal vermelho está aqui, sem contar que ele já estava furando exageradamente a Bollinger inferior e pedindo benção aqui para a média de 72. Ou seja, tinha uma conjunção de forças aqui, ó, e tocando também o início da zona de suporte. Tinha uma conjunção de forças depois desses dias todos, 4 dias de queda. Quem não comprou aqui perdeu mais ou menos, perdeu 3% de alta e era hoje de manhã. Agora, ó, digamos que o cara não conseguiu comprar, na mínima e vendeu antes de dar essa última máxima. O cara fez quase 5% de alta nessa brincadeira aqui, ó, em 24 horas. Tá ok? Talvez em 48 horas, tá? Então, olha só, tinha oportunidade. O Bitcoin estava batendo lá enquanto... Era aqui, ó, tava batendo a mínima, 98.200, tava batendo lá. Foi a hora que eu, minutos antes ou horas antes, eu tinha lançado o vídeo anterior. E as pessoas não aproveitaram a oportunidade. Por quê? Porque não sabem ler, não sabem entender as projeções, não sabem olhar os indicadores, tá? Então, assim, bora ficar atento, gente. Conhecimento vale ouro, vale ouro. Não sei quanto vocês estão colocando no mercado financeiro. Eu estou colocando R$1.000, R$2.000, R$5.000. Tira parte desse dinheiro e vai comprar conhecimento para fazer você pilotar do lado certo. Agora, olha o que nós temos aqui, ó. Olha uma vontadinha de subir do mercado aqui, ó. Se essa linha vier para cima, esse cara vai subir. Então, nós temos que agora, nós estamos aguardando para ver se ele vai subir para pedir benção na média de 8, quiçá pedir benção na região de resistência, como ele fez aqui, ou se ele realmente vai embora. Tudo depende do nosso amigo Irã, tá bom? Tudo depende do nosso amigo Irã. Então, assim, bora ficar atento. Ele pode fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui para pedir benção e depois despencar com tudo que tem direito. Lembrando, os caras atacaram lá as bases militares americanas lá no Oriente Médio e tudo isso aqui ficou vermelho, ó. Tudo isso aqui ficou vermelho. Quando deu aí uma horinha, mais ou menos, tudo começou a ficar azul de novo. Aí você fala, pô, mas e aí? E aí que é tudo amarração de mixaria. Lembra que eu falei? Os caras fazem de uma tsunami uma gotinha d'água, mas eles fazem de uma gotinha d'água também uma tsunami, que é o caso, tá? Eles tinham uma tsunami, começou a cair, virou gotinha d'água. Aí aquela gotinha d'água agora virou tsunami do bem, para subir agora. Então, gente, bora ficar atento aí, tem que ter a maldade do mercado, tem que sacar a pegadinha do mercado para você se dar bem. Tá aqui, ó. Agora nós temos alguns sinais sugerindo possibilidade de alta. Eu quero ver esse cara aqui, ó, que eu estou sinalizando. Deixa eu tirar aqui para sumir lá o negócio. Deixa eu clicar aqui, ó. Ó, eu quero saber esse cara aqui, porque ele ainda está me dando histograma negativo, ok? E aqui embaixo também está me dando histograma negativo, então eu ainda fico me perguntando se isso aqui é um pullback, porque ele foi muito para cima, mas esse aqui não foi para cima. Então pode ser que nós estejamos vendo um pullback para uma nova queda, e aí esse cara nem vai perder o tempo de ir lá para cima, porque ele vai cair junto, certo? Mas tudo depende do que eu disse aqui, ó, da média de 8. Por quê? Porque ele já fez o movimento dele para o fundo, ele já tocou o fundo. Ele pode fazer isso aqui, ó, duplo fundo, pode fazer. Se ele fizer, beleza. Então quer dizer que ele vai subir, aí ele volta de novo e de repente ele sobe. Tudo depende da geopolítica, é ali que está tocando o bumbo agora.
tá bom? Bora ficar atento com isso aqui, porque a gente nos próximos... Os indicadores estão em momentos, tipo assim, eles estão posicionados no fui para baixo. E agora eles estão querendo reverter para cima, mas não tem essa confirmação, ó, virou os indicadores, está na hora de ir. Mas todos eles estão insinuando isso. Agora, tudo pode mudar se tivermos mais problema lá no Oriente Médio. Caso contrário, provavelmente o Bitcoin deva voltar aí, que seja 105.500, que seja 107 ou quem sabe 109.500 mais ou menos, tá bom, gente? Então, bora ficar atento com isso aí, porque a brincadeira não é para garoto, é para gente grande, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se vocês gostaram, sapeca aquele like bacana aí, pega o link, joga pra galera, chama todo mundo para dentro, tá bom? Não se esqueçam, conhecimento é tudo. TW, tô aqui com desconto para vocês, TW10 para você ganhar um descontão aí e pular para dentro desse curso aqui técnico, estratégico, para que vocês aprendam a maldade do mercado só olhando o gráfico, tá bom? Com essa análise na mão, agora é showtime, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima análise. Bye, sir.